meu filho e minha filha. Se inscreva aqui no canal Riqueza e Prosperidade Divina e leia o comentário que deixei fixado. Você não chegou aqui por acaso. Se está a ver este vídeo, não é obra de um algoritmo, mas sim de uma convocatória divina. O universo conspirou para que estivesse aqui, agora, porque o céu emitiu uma ordem de libertação com o seu nome. Pense no que o trouxe até aqui. Foi a ansiedade que aperta o seu peito no meio da noite. Foi o som silencioso de uma conta a vencer. Foi o olhar de um filho a quem teve de dizer não posso. Essa angústia que o consome, esse nó no estômago cada vez que a palavra dívida ecoa na sua mente. Quero que entenda agora mesmo, isso não é o seu destino. É uma fortaleza inimiga, uma muralha espiritual construída para limitar a sua visão e roubar a sua herança divina. Mas hoje, com a força do céu, essa muralha não será contornada. Ela será pulverizada. Prepare-se, porque a sua realidade está prestes a ser confrontada pelo poder do sobrenatural. Antes de continuarmos, vamos selar o nosso propósito e alinhar as nossas energias. Deixe o seu like neste vídeo, não como um simples clique na tela, mas como o seu primeiro ato profético, um sinal luminoso que você envia ao universo, declarando com ousadia: eu estou pronto para receber. E com essa mesma fé transbordante, desça até a seção de comentários e escreva com toda a força do seu ser: eu tomo posse dessa oração. Entenda que isto é mais do que digitar. É o seu selo num contrato espiritual com a prosperidade. É a sua voz a juntar-se a um coro de milhares que também decidiram quebrar as correntes. Faça-o agora e sinta a atmosfera espiritual ao seu redor a eletrificar-se. E, se por algum desígnio divino ainda não faz parte da nossa egrégora de fé, inscreva-se no canal Riqueza e Prosperidade Divina, porque a ativação que começa aqui é apenas o primeiro passo de uma jornada de transformação contínua. Agora, o momento sagrado. Prepare o seu templo. Encontre um lugar de paz, onde o mundo exterior e as suas vozes de dúvida não o possam alcançar. Feche os seus olhos, não para se esconder, mas para ver com mais clareza no reino do Espírito. Respire fundo, bem fundo. Puxe o ar e imagine que está a inspirar a própria essência da abundância divina. Sinta-a a preencher não apenas os seus pulmões, mas cada célula do seu corpo. Agora, solte o ar lentamente, e ao expirar, expulse o medo, a incerteza, a ansiedade, a memória de cada porta fechada. Entregue-se completamente a este momento. A sua única tarefa agora é ouvir, sentir e receber, pois cada palavra que se segue é uma chave de ouro forjada no fogo celestial, destinada a abrir uma fechadura específica na sua vida. Ouça com a alma, até a última palavra, pois a bênção completa está no fim deste decreto. Vamos começar. Meu Deus, Pai da abundância infinita e arquiteto do universo, eu me apresento diante do teu trono de glória, não de joelhos como um mendigo a pedir esmolas, mas de pé, como teu filho amado, herdeiro legítimo de toda a tua riqueza. Revestido com a autoridade que o teu nome me concede, eu decreto aqui e agora, com uma força que abala os alicerces do inferno, o fim irrevogável do cativeiro financeiro na minha vida. O ciclo de miséria que assombrou os meus antepassados, a herança de dívidas que tentou manchar o meu futuro, a mentalidade de escassez que sussurrou mentiras ao meu espírito, eu declaro que o seu poder sobre mim está aniquilado, quebrado, pulverizado, hoje e para toda a eternidade. Com a autoridade da minha voz, que ecoa agora nos céus, eu dou uma ordem direta às muralhas da falta, da perda, da humilhação e da estagnação que me cercam. Muralhas construídas com os tijolos do medo, cimentadas com as palavras de dúvida que outros lançaram sobre mim e fortalecidas pelas minhas próprias frustrações. Eu vos ordeno, desabem agora, não lentamente, mas de forma instantânea e violenta. Sejam pulverizadas pela luz divina e retornem ao pó, em nome do Deus vivo. Com as minhas mãos espirituais, que agora se incendeiam com poder, eu não apenas toco, mas arrebento e desintegro cada elo das correntes invisíveis da dívida, do desemprego, dos investimentos falhados, dos salários que não chegam e da estagnação profissional.
Cada noite de insônia por causa de uma conta, cada momento de vergonha ao pedir ajuda, cada sonho adiado, essas correntes são agora transformadas em pó cósmico. E com as chaves de ouro da fé, que me foram entregues pelo próprio Rei, eu não apenas abro, mas escancaro com violência santa as portas maciças de bronze que me separavam dos rios transbordantes de abundância. Que esses rios de ouro líquido, de favor imerecido e de oportunidades divinas não apenas entrem, mas inundem, saturem e transbordem sobre a minha vida, a minha casa, as minhas finanças, os meus negócios, a saúde da minha família e o futuro dos meus filhos, a ponto de não haver mais espaço para a falta. Senhor dos exércitos celestiais, eu convoco agora os teus anjos guerreiros, os ministros da prosperidade, que eles desçam com sacolas de bênçãos financeiras, com contratos que a minha mente não poderia conceber, com oportunidades que estavam escondidas. Que o dinheiro que me é devido e que estava retido seja liberado de forma imediata e milagrosa. Que o meu nome seja limpo de toda e qualquer restrição em todos os sistemas terrenos. Que o teu poder divino dissolva cada dívida como fumaça ao vento e transforme cada carta de cobrança num testemunho retumbante da tua glória e do teu favor sobre mim. Neste exato instante, enquanto a minha voz ecoa na sua alma, sinta o que está a acontecer. Não é apenas uma emoção, é uma transmutação, uma nova frequência, uma vibração pura de riqueza, honra e poder divino, está a ser injetada diretamente no seu ADN espiritual. Cada célula do seu corpo que antes vibrava na frequência do medo, da dúvida e da falta, está agora a ser recalibrada, sintonizada com a energia da abundância do Criador. O seu campo energético, a sua aura, que talvez estivesse cinzenta, opaca e pesada pelas preocupações, está neste momento a passar por uma transformação alquímica. Visualize-a a mudar de cor, a abandonar os tons da escassez e a incendiar-se num dourado líquido, brilhante e pulsante, como o ouro mais puro, como a própria luz do sol divino. Este dourado não é apenas uma cor, é um escudo. Ele repele a pobreza e atrai a provisão. Se você crê, não com a mente, mas com cada fibra do seu ser, com a totalidade da sua alma, que esta libertação já começou, que o movimento nos céus já tem um reflexo imediato na sua terra. Se você se recusa a duvidar por mais um segundo, então pare tudo e faça isto agora. Declare a sua soberania espiritual. Com a ousadia de um leão que reclama o seu território, vá aos comentários e decrete as palavras que o inferno não quer que você escreva. O fluxo financeiro já começou na minha vida. Sinta o poder a crepitar na ponta dos seus dedos enquanto digita. Cada letra é um martelo a quebrar uma corrente. Cada palavra é uma semente de ouro a ser plantada no campo da sua realidade. Você não está a escrever um simples comentário. Você está a emitir um decreto real, uma ordem ao universo, e o universo, que foi criado para responder à frequência da fé, não tem outra escolha senão curvar-se e obedecer à vontade de um filho de Deus que finalmente despertou para seu poder. Eu decreto que a minha mente deixa de ser um campo de batalha para se tornar um solo sagrado e fértil, um jardim divino onde as sementes venenosas da dúvida e do não consigo simplesmente não germinam. Este solo é agora preparado e adubado pelo céu, pronto para receber apenas sementes de ideias que valem milhões, de estratégias que vêm direto do trono da graça, de inovações que rompem barreiras e criam novos mercados. O medo paralisante de arriscar, essa sombra fria que me manteve acorrentado por tanto tempo, é agora lançado como lenha seca na chama inextinguível da coragem divina. Eu sinto a ser consumido, a virar cinzas, a libertar a minha alma para voar em direção a projetos maiores do que eu alguma vez sonhei. A partir deste exato momento, eu declaro uma inversão de polaridade cósmica na minha vida financeira. A antiga dinâmica de desespero, de correr atrás do dinheiro como um escravo, está oficialmente encerrada. Eu agora sou um ímã de altíssima potência, um farol espiritual cuja luz atrai inexoravelmente a riqueza, a honra, os sócios certos e as oportunidades de ouro. O dinheiro não apenas me persegue, ele me caça. Ele reconhece a minha nova assinatura vibracional de abundância e vem ao meu encontro com urgência,
pois Ele anseia por cumprir o seu propósito através de mim. E este propósito é divino, é iluminado por Ti, meu Deus. É um propósito de construção, de generosidade, de transbordar na vida de outros. Onde a minha fé pisa, onde os meus pés declaram posse, a provisão real, abundante, massiva e transbordante não apenas se materializa, ela irrompe na minha realidade de forma instantânea e inevitável, como o trovão que segue o relâmpago. Basta, eu declaro com uma fúria santa que me recuso a aceitar as migalhas que caem da mesa da vida, enquanto o meu lugar de herdeiro está reservado no grande banquete celestial. Chega de me contentar com o suficiente para pagar as contas. Chega de celebrar pequenas sobras como se fossem grandes vitórias. A minha alma anseia pela mesa farta, pelo vinho da alegria, pelo pão da provisão que nunca acaba. Eu não apenas peço um lugar, eu reivindico pela autoridade que me foi dada. Eu não aceito mais a condição humilhante de sobrevivente, de alguém que passa a vida a desviar-se dos golpes, a tapar buracos, a respirar ofegante entre uma crise e outra. Essa identidade de vítima, de coitado, de aquele que tenta, mas não consegue, eu a queimo agora no altar da minha fé. E das suas cinzas, eu decreto e assumo a minha verdadeira identidade divina, a de mais que vencedor. A identidade de quem não foge dos gigantes, mas os derruba. A identidade de quem não teme as tempestades, mas caminha sobre as águas. O milagre não é uma promessa distante, uma possibilidade futura que talvez aconteça. Não, o milagre já se manifestou. No exato momento em que a minha fé se elevou, a engrenagem celestial, massiva, dourada e imparável, começou a girar a meu favor com um som que faz tremer os alicerces do inferno. O que era impossível ontem, aquela dívida impagável, aquela porta selada, aquele diagnóstico final, torna-se a minha realidade inegável e palpável hoje. Portanto, com um coração que transborda de uma gratidão que as palavras não podem conter, eu abro a minha alma e grito para que todos os reinos, visíveis e invisíveis, escutem. Eu recebo a cura. Eu aceito a prosperidade. Eu tomo posse do meu destino de glória. O céu não está apenas a mover-se. Ele está a rasgar-se a seu favor. Neste exato momento, legiões de anjos financeiros são despachadas com uma única missão: localizar o seu nome e entregar as chaves da sua vitória. Não é uma possibilidade, é uma ordem divina em andamento. Se você sente um arrepio na sua espinha, se o seu coração começou a bater mais forte, não ignore. É o seu espírito a reconhecer a chegada do sobrenatural. Então, antes que a dúvida tente sabotar o seu milagre, use os seus dedos como uma espada de fé e escreva com toda a convicção da sua alma nos comentários: as portas da riqueza estão escancaradas para mim. Não apenas escreva, mas sinta cada palavra. Declare em voz alta se puder. Este é o seu grito de guerra espiritual, e ele está a ecoar nos corredores do céu. Você sentiu? Pare tudo por um instante e apenas sinta. Sinta o ar ao seu redor, que se tornou mais denso, quase palpável, carregado de uma energia que não estava aí há minutos. Sinta a temperatura do seu corpo, a forma como um calor suave começou a subir pela sua espinha. Um arrepio que não é de frio, mas de reconhecimento espiritual. Isso não é a sua imaginação a pregar-lhe peças. É a prova física, inegável, de que a sua declaração de fé rasgou o véu entre o mundo físico e o espiritual. A atmosfera ao seu redor foi irrevogavelmente alterada. No exato momento em que a sua fé se transformou em ação, a sentença de escassez que o assombrava, aquele documento judicial cósmico que o declarava culpado de não ter o suficiente, foi pego por mãos angélicas e rasgado em 1000 pedaços. Foi anulado, expirou, perdeu toda a validade. O decreto da sua abundância, por outro lado, não foi apenas escrito. Ele foi gravado em placas de ouro nos arquivos do céu, carimbado com o selo real do trono de Deus e assinado com o sangue da promessa. E este decreto divino não tem data de início no futuro. Ele não espera pela aprovação de ninguém na terra. Ele entra em vigor na sua vida agora, neste exato momento, com a força de uma lei universal. Mas ouça com atenção,
porque este é o momento em que o milagre passa do mundo espiritual para o material, e a chave para essa transição está nas suas mãos. A sua parte neste pacto divino, o seu compromisso ativo, é o que solidifica a vitória. Não basta apenas receber, é preciso selar o que foi decretado. Por isso, o seu primeiro ato de selagem é agora. Clique no botão gostei. Não veja isso como um simples clique. Encare-o como o seu selo real sobre o decreto de abundância que acabamos de emitir. Cada vez que a luz desse botão se acende, é a sua alma gritar ao universo: está feito. Eu aceito. A minha vitória está selada. É o seu amém digital, um ato profético que ecoa na eternidade. E agora, o segundo e mais poderoso ato, o transbordar. A riqueza verdadeira nunca é represada, ela flui. Pense agora, neste exato instante, em pelo menos uma pessoa que lhe veio à mente enquanto ouvia esta oração. Aquela alma que, tal como você, está a lutar em silêncio, a chorar às escondidas, a pedir a Deus por um sinal. Você é esse sinal. Compartilhe esta oração com essa pessoa agora. Não guarde esta chave de ouro apenas para o seu cofre. A magia desta chave é que, ao usá-la para abrir a porta de outra pessoa, a sua própria porta se escancara ainda mais, revelando tesouros que você nem sabia que existiam. Ao partilhar, você não está a enviar um link, está a enviar uma esquadra de anjos, uma equipa de resgate espiritual. Você está a tornar-se o canal através do qual o milagre de Deus alcança outro coração desesperado. Seja esse canal. Seja a resposta à oração de alguém hoje. E agora, a instrução final, a mais importante de todas, a chave de ouro que irá separar um alívio momentâneo de uma transformação de vida permanente. Ouça com a totalidade do seu ser. Você precisa, é imperativo, que volte a esta oração por 7 dias seguidos. Não encare isto como uma mera repetição de palavras. Encare-o como um processo sagrado de forja espiritual, uma sintonização da sua alma com a frequência da abundância divina. Pense nisto como um mestre ferreiro a criar uma espada lendária. No primeiro dia, a sua fé, com um golpe poderoso, quebrou as correntes mais grossas da escassez. Mas o metal da sua alma ainda contém impurezas, as memórias da dúvida, do medo, da falta. Nos dias 2, 3 e 4, cada repetição desta oração é como mergulhar a sua alma no fogo purificador do Espírito, queimando cada resquício de negatividade. Nos dias 5 e 6, cada palavra que você ouve e repete é o martelo do divino a moldar o seu campo energético, fortalecendo-o, tornando impenetrável a energia da pobreza e irresistível a vibração da riqueza. E no 7º dia, o dia da perfeição e do descanso, a sua alma emerge, não mais como metal bruto, mas como uma espada de luz, afiada, polida, inquebrável e pronta para conquistar. A sua consistência é o que prova ao universo que você não está apenas a pedir uma mudança, mas que você está a tornar-se a própria encarnação da abundância. Este compromisso de 7 dias é a sua aliança com o divino, a sua promessa de que irá regar, proteger e nutrir a semente do milagre que foi plantada hoje, até que ela se torne uma árvore gigante, cujos frutos alimentarão não apenas a si, mas a todos ao seu redor. Não falhe, a sua nova realidade depende deste compromisso. Lembre-se, este é o canal Riqueza e Prosperidade Divina, e aqui, toda palavra é uma chave que abre portas para o sobrenatural financeiro.